para que todos sejam um, para que eles cheguem à unidade perfeita. Meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, nós escutamos agora o Evangelho de São João no capítulo 17, onde Jesus está na última ceia e Jesus faz essa oração ao Pai, pedindo a unidade dos discípulos, pedindo a unidade dos homens. Assim como Ele e o Pai são um, Ele pede que os homens possam experimentar a concórdia, a unidade. Mas a unidade é uma coisa incrível, porque é como a visão. Ninguém se pergunta sobre a visão no dia a dia. Somente quando a visão vem faltar que a gente fala, nossa, mas como é importante ver as coisas. Ninguém fica preocupado com a saúde no dia a dia. A gente se preocupa com a saúde quando ela vem a faltar. Quando a gente experimenta a dor, a limitação, aí nós conseguimos dar o valor e a importância da saúde. Assim também acontece com a unidade. Quando os homens estão em plena concórdia, a gente não se dá conta de como isso é importante. Mas quando a gente experimenta a guerra e a discórdia entre nós, a gente sente pesar sobre nós algo que não é comum. A gente sente a falta de unidade como uma coisa que vai contra aquele desejo que nós temos interior. A gente olha o Brasil como está, essa polarização política, depois dessa polarização também dentro da igreja, a gente se pergunta, mas parece que isso não faz parte, parece que isso não é algo natural. E realmente não é. Nós fomos feitos para a concórdia, nós fomos feitos para a unidade. Toda a criação saiu de Deus, toda a criação tem de retornar a Deus. Ou seja, a unidade está no início e está no fim da criação. E é por isso que tudo aquilo que vai contrário à unidade, a gente sente como se fosse algo anormal. Por exemplo, dentro de nós sentimos uma falta de unidade. Porque às vezes o meu coração deseja alguma coisa, o meu pensamento deseja outra e eu faço outra. Dentro de nós, a gente experimenta a divisão. Depois, dentro das nossas famílias, nós experimentamos a divisão. É o casal que não consegue encontrar um acordo, são os irmãos que não conseguem se encontrar no mesmo caminho. Então, ou seja, a realidade da unidade é algo que nós devemos pedir. Senhor, dai-nos a concórdia, dai-nos a unidade. E é muito importante isso porque se a gente não vive a unidade, o mundo desacredita em Deus. E é por isso que nós devemos tornar credível o nome de Deus, procurando gerar entre nós uma vida de concórdia. Porque se a gente não se empenha nisso, nós estamos fazendo com que a fé ela possa ir desaparecendo aos poucos. Às vezes nós ficamos tão preocupados em evangelizar, de fazer encontro de casais, encontro de jovens, mas nós não nos preocupamos com a unidade. E é muito interessante porque se a gente olha no livro dos Atos dos Apóstolos, aqueles que eram fora da igreja, quando viam a tentativa de amor recíproco entre os discípulos, eles falavam, vejam como eles se amam. Eu também quero entrar nesse estilo de vida. E é por isso que o grande primeiro sinal de evangelização que nós devemos dar ao mundo é que nós nos queremos bem. Mas eu não sei se vocês já pararam, você sabe qual é o nome da pessoa que está do seu lado aí? A gente entra e sai da igreja sem nem nos conhecermos. Às vezes a gente passa por um na rua, já vimos ele na igreja e nem o cumprimentamos. Ou seja, como é que nós podemos dar o testemunho de que nos queremos bem, se o básico nós não somos capazes de fazer? Meus irmãos, a unidade não é algo realizado, é algo a fazer ainda. E é por isso que nós devemos nos empenhar, antes de tudo, de criar a unidade dentro de mim. Os meus sentimentos, as minhas paixões, as minhas ambições. Eu devo harmonizar minha vida. Porque uma pessoa que está desordenada é uma pessoa que não vai conseguir gerar unidade. Porque a gente não pode gerar fora de nós aquilo que nós não temos dentro. Por isso, gera unidade dentro de você. Para que depois você gere a unidade na tua família. Para que depois você gere a unidade na tua rua. Para que depois você gere a unidade na tua paróquia. Para que depois você gere a unidade em Brasília, no Brasil, no mundo.
Meus irmãos, todos nós devemos desejar a unidade, porque a unidade é tocar o próprio Deus. É um empenho, e nós devemos trabalhar para isso. Um dos grandes problemas da unidade é que nós queremos fazer com que o outro seja igual a mim. Então, na verdade, a gente não quer a unidade, a gente quer a uniformidade. Ou seja, quando eu me coloco no desejo de estar do lado do outro, não é que eu quero que ele seja como eu sou, mas eu quero entender o caminho que ele escolheu. E isso acontece no diálogo com as religiões. Às vezes, claro, nós sabemos e temos um critério muito claro: Jesus quis fundar a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso nós devemos ter muito claro, porque um grande erro de quando a gente vai fazer ecumenismo é de desconsiderar o que nós somos. Não, todas as religiões são iguais, não, é o único Deus. Se a gente parte já tirando aquilo que nós somos, não tem unidade, tem respeito humano. Quando eu não sou aquilo que eu sou diante do outro, eu tenho um respeito humano. Não, eu não vou falar isso não, porque isso ofende aquela pessoa. Não, eu não vou falar isso, porque senão aquela pessoa vai ficar chateada comigo. Isso não é unidade, isso é respeito humano. Isso é a lei do menor esforço, porque a gente sabe, a unidade ela depende do sacrifício de cada um. Porque eu preciso morrer, o outro precisa morrer para gerar uma vida entre nós. Mas quando a gente vai tateando, não, eu não vou falar isso, o problema é que isso não é unidade verdadeira. Isso acontece também no diálogo entre as religiões. A gente começa falando, não, todas as religiões são iguais. Mas espera aí, se todas as religiões são iguais, por que Deus enviou o seu Filho para fundar uma igreja? Não teria sentido. Por que Ele, no final da sua vida, enviaria os discípulos, ide pelo mundo e anunciai o meu nome, o meu evangelho? Não teria sentido. Ou seja, mas isso não deve ser um empecilho para que a gente não se coloque em contato com os outros. Mas sempre no contato com os outros, eu devo estar muito seguro de quem eu sou. Porque quando eu não estou seguro de quem eu sou, eu quero me impor sobre os outros. No fundo, quem quer se impor sobre os outros, demonstra o quão frágil é. Meus irmãos, peçamos essa graça maravilhosa, a vida de unidade, porque a vida de unidade é aquilo que Deus desejou para nós.